Hoje eu quero falar de um Octabox que eu comprei. Eu comprei pelo Mercado Livre, então eu vou deixar o link ali embaixo. Eu gostei bastante do produto e eu acho que vale muito a pena, principalmente para quem grava vídeos. Eu vou falar um pouquinho por que eu não escolhi, por exemplo, um painel de LEDs e sim uma iluminação e esse Octabox, porque eu acho que ele é mais interessante para quem grava vídeo e para quem quer uma qualidade de imagem um pouco melhor. Então, vamos dar uma olhada. Olá pessoal, aqui é o Professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Eu comprei um Octabox da Greika, que eu vou mostrar para vocês, mas primeiro eu quero falar por que eu escolhi um Octabox e um canhão de luz. Na verdade, eu peguei um iluminador, né, de 80 watts e não, por exemplo, um painel de LEDs que inclusive sairia mais barato. No geral, os painéis de LED são muito bons, não dá para reclamar deles, eles têm uma qualidade de iluminação bastante boa, né? Obviamente tem os melhores e outros piores, mas uma coisa que eu não gosto muito do painel de LED é que se tu precisar quebrar um pouco aquela iluminação, que ela é difusa, mas não como um softbox ou um Octabox, e aí que me chamou a atenção. Bom, eu vou pegar direto o Octabox porque eu acho que eu vou ter uma qualidade de iluminação, inclusive estou usando agora, um pouco melhor, um pouco mais soft, um pouco mais controlável na minha percepção. Nada impede de vocês pegarem um painel de LED também e botarem algum tipo de difusor na frente, até mesmo um tecido branco, vocês já conseguiriam fazer essa difusão. Mas no geral, isso acaba ocupando um pouquinho mais de espaço dependendo do equipamento que vocês estão utilizando. Lógico, dependendo do tamanho do Octabox também vocês acabam com um equipamento bastante grande. Mas para mim foi o que eu decidi e eu quero mostrar para vocês agora esse Octabox, algumas características dele. Por enquanto eu estou usando ele direto nos vídeos, vou continuar utilizando porque eu achei ele muito bom, tem uma qualidade muito boa e, na minha percepção, um custo-benefício bem interessante. Vale a pena tanto para quem faz fotografia, mas principalmente para quem faz vídeo, na minha percepção, porque o Octabox, como ele é mais redondo, né, ele tem 8 lados, ele fica mais arredondado, ele espalha muito mais a iluminação. Então isso ajuda a eliminar sombras muitas vezes com um único Octabox, ou até mesmo melhor que um softbox, que às vezes tu tem que posicionar ele mais precisamente. Por exemplo, agora eu estou usando ele aqui, mas no final do vídeo eu vou montar uns outros setups de como eu utilizo, para vocês terem uma ideia também de como vocês podem utilizar se quiserem um para vocês. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos abrir o pacote. O que a gente tem aqui dentro, então? A capa, a parte mais externa, o difusor interno, mais uma parte da capa, um pouquinho mais interna, as varetas e o mount, né, que é do tipo balance, tá? Esse encaixe aqui é que vai encaixar no flash de vocês ou na iluminação contínua que vocês tiverem. Aqui que vai fazer o encaixe, ele é livre para girar, né, ou para apertar aqui. Aqui no Bowens ele tem os encaixes de cada uma das varetas, certo? É só uma questão de verificar onde é que é cada uma delas que vai, mas basicamente elas vão encaixar nesses encaixes aqui, ó. Não são todos, tá? Ele tem uma sequência correta para colocar, tá? Alguns estão inclusive numerados, mas é só uma combinação de onde que vai cada um, dependendo de quantos vocês vão precisar utilizar. Então, basicamente, é esses aqui que a gente tem que montar agora. Ele tem essa parte onde tem o velcro também, mas é onde vai ser encaixado, vão ser encaixadas as varetas. É bem duro para entrar aqui, então vocês podem forçar um pouco para entrar e ele vai ficar para cá. E a partir daqui a gente vai botar esta parte aqui em cada uma dessas
entradas aqui e ele vai formar. Então vamos colocar todas essas varetas aqui. Tá aí todas as varetas. Tá, essa parte obviamente é para trás, então ela vai ficar para baixo. Depois de encaixar, vocês podem ajeitar a vareta para ela ficar bem alinhado com a costura, tá? Ela vai inclusive se ajeitar sozinha aqui, que aí vai cair dentro das costuras. Essa montagem, inclusive, ela pode ser substituída, né? Se tiver um outro tipo de montagem, dá para substituir aqui, mas aqui é essa mesmo que eu preciso. Na parte de trás a gente tem ainda essa outra partezinha, justamente para não vazar a luz. Ela tem velcro todo em volta dela, assim como tem nessa parte aqui mais de fora. É só ir posicionando e colando. E tá bem vedado para não vazar luz. E aí a gente tem agora a parte de dentro, onde a gente vai colocar os defletores, os difusores de luz. Vamos começar colocando esse menor, onde ele tem esses velcros aqui também, onde ele vai grudar. Isso aqui a princípio não tem lado, né? Então não tem problema o lado que vocês vão colocar, só vejam para ficar mais certo. Tá aí o nosso interno, se vocês quiserem esticar um pouquinho mais, mas não tem necessidade, vocês podem também. E aí o externo também vai ter o velcro, certo? Ele vai ficar pela parte de dentro, aqui onde ele encaixa, e aí ele tem aqui essa parte aqui onde tem o velcro, e aí vocês vão colando nessas partes aqui. Podem posicionar ele assim, escolham um lado e comecem. Tentem encaixar bem certinho e aí colar ali. E aí vão também girando e colocando todo ele ao redor. O ideal é que ele fique bem esticado, tá? Então depois que vocês colarem todos, só deem uma repassada para que ele ver se ele está todo posicionado no lugar certo. Vocês podem descolar onde vocês colaram, só para ele se ajustar. E tá aí o nosso softbox, na verdade é um octobox, certo? Que nós vamos utilizar para a nossa iluminação. Esse aqui especificamente é da marca Greika. Eu peguei com a montagem Bauer justamente porque é a montagem que eu preciso para a lâmpada que eu tenho. Então vocês cuidem isso aqui, porque nem sempre o que vocês vão estar utilizando é do tipo Bauer. Então esse é um ponto importante que eu tive que pesquisar bastante até encontrar um que ia atender a minha necessidade. Ele vai ficar sempre montado, né? Ele não é daqueles tipo sombrinha que tu abre e fecha, né? Então eu vou ter que aqui achar um lugar para onde colocar ele. Bom, por que eu escolhi esse modelo aqui? Basicamente eu precisava de um grande. Tá? Os maiores que eu estava encontrando, obviamente tem maiores de 1,20, de 1 metro, mas geralmente eles são mais largos aqui de profundidade. Esse aqui tem 34, então foi o menor que eu achei. Por que para mim era importante? Porque em alguns casos eu vou querer botar a luz de cima. Então com a softbox muito grande, mais a iluminação que vai aqui, isso ia ficar muito baixo porque eu não tenho um pé direito alto. Então isso é uma questão que para mim era importante, pegar um que tivesse uma profundidade pequena. Esse especificamente tem 34, mas a luz que eu vou botar aqui então já dá um bom espaço. Mesmo chegando o teto, eu não vou talvez conseguir utilizar ele de pé. Eu provavelmente você conseguia usar ele sentado quando eu quiser utilizar ele de cima para baixo. Isso aqui obviamente iluminação para fazer vídeo, né? Não é tanto talvez para fotografia como alguns usam. Mas se eu quiser usar de lado, ele está bem tranquilo e ele vai criar uma luz bastante difusa. Ele não é exatamente como eu queria aquele que ainda tivesse uma borda, que depois eu pudesse colocar a grade, a tela aqui, né? Mas eu acredito que deve ter alguma forma de fazer algum adaptador, ou tem ajustamento específico para esse aqui, para botar o grid, né, que a gente chama, que é aquela divisão toda preta, para ele direcionar mais a luz. Então, isso é uma coisa que eu não tenho agora, mas no futuro espero conseguir. Gostei bastante da qualidade do material, certo? Ele é bem prático de montar, obviamente não vou estar montando e desmontando toda hora, porque consome um certo tempo. O outro ponto importante é a montagem aqui, né? O mount aqui é Bowens do tipo S, mas vocês têm que dar uma olhada no equipamento de vocês para ver se vocês têm
esse tipo de montagem. Mas caso vocês não tenham, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui é um adaptador, tá? Por quê? Porque a lâmpada, a iluminação que eu comprei contínua é da ATEC. E a montagem da ATEC é diferente da Bowens, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou botar desse lado do lado da lâmpada, né, e rosquear ali, já vou inclusive apertar dentro da minha iluminação, e aí ele vira para o outro lado do tipo Bowens. E aí aqui desse lado tem a montagem do tipo Bowens, que é só encaixar aqui, girar, que ele trava, e apertar esse parafuso aqui. Então mesmo que vocês não tenham flash que seja, ou uma iluminação que seja no padrão Bowens, eu recomendo procurar de preferência o padrão Bowens, porque ele é o mais utilizado, e buscar algum tipo de adaptador, que isso aqui é relativamente barato, e dependendo dos equipamentos que vocês têm, é mais vantagem buscar uma montagem Bowens. Por quê? Porque se eu fosse comprar da ATEC, a própria Octabox, seria muito mais caro. Então não compensaria a pena. E aí eu vi que comprando esse aqui, eu tenho esse adaptador que eu vou utilizar para todos os outros tipos de Octabox ou mesmo Softbox que eu queira adquirir um dia, para colocar com a montagem Bowens. Então esse é um ponto que vocês têm só que tomar cuidado, porque provavelmente tem que pedir isso aqui junto. Se eu não tivesse pedido, né, não comprei aqui nesse mesmo do Octabox, mas se eu não tivesse pedido eu não ia conseguir encaixar na iluminação. Então esse é um ponto a vocês tomarem cuidado. Vou deixar o link na descrição, foi o melhor preço que eu achei, super atencioso o vendedor também, todo dia que tinha alguma atualização do envio ele me mandava, então foi super rápido também na hora da compra, ele só não mandou no mesmo dia porque eu acabei fazendo a compra de noite, mas ele estava já me respondendo, dizendo que ia enviar, então eu recomendo, deem uma olhada ali, mas como sempre, pesquisem se vocês encontram um lugar mais em conta também, porque você sabe como é que é, os preços vão mudando. Vejam se o valor está atrativo para vocês, mas para mim, acho que vai atender bastante a minha necessidade, por isso que eu adquiri. Vamos fazer mais alguns testes que eu quero mostrar para vocês na lâmpada, para ver como fica também essa iluminação, beleza? Bom pessoal, agora eu liguei o Octabox aqui, botei na lâmpada, tá? Ele está na mesma posição da onde estava a lâmpada antes, só que antes ela não tinha o Octabox, ela não tinha nenhum tipo de softbox para iluminar. Então se a gente colocar lado a lado, vocês vão perceber que antes tinha sim realmente uma luz um pouco mais dura, né, uma luz menos suave, e agora com o Octabox está muito mais difusa essa luz, inclusive por todo o ambiente do quarto. Provavelmente agora eu poderia inclusive baixar um pouquinho do ISO também, que eu estou usando ISO 250. Não é alto, né? É um ISO bom, mas eu conseguiria baixar um pouquinho mais ainda e tirar talvez o ruído que aconteça em alguma sombra. Então essa é a grande diferença, é um pouquinho mais de qualidade para o conteúdo que eu vou produzir aqui no canal. Vou mostrar para vocês algumas outras situações com e sem, especificamente nessa lâmpada da ATEC que eu tenho. Vou tentar deixar o quarto aqui todo escuro para a gente ver a diferença, vocês sentirem realmente a diferença que faz ter um Octabox ou não ter o Octabox, né, principalmente nessa lâmpada que eu estou utilizando. Vamos montar aqui o cenário e vamos ver como é que fica. Bom, montei aqui, a lâmpada está bem em cima de mim, para ter uma ideia, essa é a altura que ela está aqui com essa distância que eu estou da câmera. Ela está com o Octabox agora, então ela sim, obviamente, cria essa sombra embaixo dos meus olhos, porque ela está vindo de cima, mas é uma luz mais suave. Inclusive ela está virada um pouco para o lado oposto, para o lado da câmera, está iluminando muito mais a câmera do que eu, porque eu quero tirar um pouco a luz do fundo, né? Como ela não tem essa borda aqui para proteger, ainda cai um pouco de luz lá no fundo, mas eu consigo controlar um pouco mais a iluminação que eu tenho desse modo. Vou tirar agora o Octabox para vocês verem como é que vai ficar. Ela está virada para o outro lado, mas eu vou depois também virar um pouquinho para mim para vocês verem. Muito bem, tirei, está na potência máxima, obviamente a luz fica mais dura, né? Ela está virando um pouquinho mais para a lente, mas vou virar ela um pouquinho na minha direção agora, só para vocês verem. Está muito mais intenso isso aqui, essa luz não é mais suave, a própria luz que bate na pele não é mais tão suave. Eu vou virar ela um pouquinho para mim agora. Tá aí, ó, ela está bem em cima de mim, de novo, mais intenso ainda, porque antes ela estava virada um pouco para o outro lado e aí o reflexo vinha para mim. E lá atrás ela ilumina bem mais também, porque eu não consigo direcionar, eu não consigo controlar sem o Octabox a direção dessa iluminação. Então esse é uma dos efeitos. Vou montar outro setup aqui para vocês verem o quanto ela espalha a luz, utilizar o Octabox e dá também esse efeito de suavidade. Vamos montar aqui para vocês verem. Estou com a lâmpada aqui 45 graus, que é o que a gente chama do key light, né? A luz
principal que geralmente se usa, está na potência máxima, então vocês podem ver de novo, é uma luz bastante dura, sem o Octabox, né, sem nenhum efeito direto à luz. Tem essa sombra que traz bastante dura, justamente por causa que essa luz está direto em mim. Vamos instalar o Octabox e ver o que acontece, tanto com esta sombra, quanto com esses efeitos de sombra que aparecem no meu rosto também. E a própria mão aqui, quando eu coloco sobre mim, ela acaba fazendo essas linhas duras dessa sombra. Vamos dar uma olhada com o Octabox agora. Botei o Octabox, pessoal, bom, praticamente desapareceu essa sombra que a gente tinha aqui e a iluminação no meu rosto ficou bem mais suave. Talvez precisasse aumentar um pouquinho o ISO, dependendo do efeito que vocês querem, ou uma lâmpada mais forte. Mas basicamente é esse o efeito que um softbox ou um octabox ou algum tipo de difusor vai fazer por vocês. Ele vai suavizar a iluminação e vai deixar todo o vídeo com um aspecto, ou a própria fotografia com um aspecto mais suave. Então esse é o objetivo principal quando vocês fazem esse tipo de efeito, que é justamente fazer essa difusão da iluminação através de algum tipo de aparato. No caso, o Octabox é um softbox, ou até mesmo colocar muitas vezes uma cortina na frente de uma janela também vai suavizar a luz se essa luz estiver vindo muito direta. Se não, ela já vai estar automaticamente vindo de forma difusa. Então, vocês é que tem que ver qual é que é o efeito que vocês querem no conteúdo de vocês, no vídeo de vocês, na foto de vocês, e aí vocês vão decidir se o Octabox, softbox ou esse tipo de difusão atende ou não a necessidade de vocês. Eu só adicionei agora uma luz de preenchimento, na verdade ela está rebatendo desse lado e voltando um pouco para mim, um pouco direto para mim também. Então vejo que ela suavizou e aqui sim agora praticamente não tem como identificar sombra nenhuma. Então vocês vão adicionando muitas vezes iluminação de direções diferentes, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Aqui também faltaria ainda uma luz de trás para fazer o que a gente chama de luz de recorte, mas é só uma questão de ir adicionando também. Essa luz de preenchimento também está vindo de um softbox, esse que eu mesmo fiz, né? Mas vocês podem procurar na internet, vocês encontram como fazer o softbox de vocês, né? O ruim é que ele ocupa muito espaço, mas esse o softbox também vai acabar ocupando espaço porque eu não tenho como desmontar ele, então ele vai ficar em algum canto por aí, ou eu vou ter que arranjar um lugar dentro do armário. A vantagem é que, como eu disse, ele é bem, ele não tem profundidade, então talvez eu consiga colocar dentro de algum armário que tenha essa profundidade, pelo menos. Bom, pessoal, uma coisa que eu sempre quis fazer é conseguir fazer uma iluminação e controlar melhor a luz. Com esse Octabox que eu tenho agora, isso fica mais fácil. Para vocês terem uma ideia, lá, a luz roxa que está lá, é um holofote RGB, eu já fiz um vídeo sobre ele. Eu achei que ele era mais potente, mas ele, basicamente, se eu conseguir controlar a luz, ele melhora ainda a qualidade, com a vantagem de que eu posso mudar as cores dele através de um controle remoto. Então, ele é bem interessante, ele tem um custo-benefício bastante bom, eu acho que vale a pena. Desse lado aqui, né, que para vocês, provavelmente vocês estão olhando, é o lado esquerdo, tá o Octabox, né, onde ele joga boa parte da luz nesse lado do rosto. Mas se eu deixasse só ele, eu não tenho a luz de preenchimento. E aí eu botei a softbox que eu fiz, que eu também tenho um vídeo falando dele, desse lado, que para vocês vai ser o lado direito. Então ele dá toda essa luz de preenchimento. Ainda faltaria talvez um pouco mais de luz aqui. Eu tô com um refletor ali na frente que joga um pouquinho de luz de volta, né? Então quebra um pouquinho também essa sombra que pode vir a ficar, porque eles estão virados mais para o lado da câmera, justamente para não iluminar o fundo. Mas eu poderia, também é uma questão de eu ajeitar o ângulo tanto do softbox quanto do Octabox que eu tenho, para ajustar isso e deixar uma iluminação diferente no meu rosto. É só uma questão de ir ajustando para como a gente quer. Aqui eu montei bastante rápido, mas já dá para ter uma ideia do que dá para fazer. A janela, eu fechei ela, botei um pano preto, por quê? Porque ela ia jogar muita luz para dentro. Um outro problema aqui desse estúdio que eu tenho é que todas as paredes são brancas, então reflete luz de tudo que é lado, senão com certeza aquela parede lá do fundo estaria mais escura. Mas é uma questão também de eu ajustar e talvez esconder um pouco essas paredes para que ela não tenha reflita tanta luz e o fundo ficaria com uma cor mais intensa ainda. Então isso é uma das coisas que dá para fazer, dá para trabalhar com o Octabox, com o Softbox, com a iluminação que vocês vão montando, criando, né? Que nem eu disse, dá para criar vocês mesmos, dá para comprar também, é uma questão de quanto vocês têm. O que não dá para ficar dizendo é que não dá para fazer só porque
não tem dinheiro ou porque é muito caro, porque vocês conseguem fazer o que vocês quiserem se vocês tiverem a paciência e muitas vezes o conhecimento. Com certeza eu vou trazer mais dicas de iluminação, porque eu acho que a iluminação é até mais importante do que a própria câmera, do que a própria lente que vocês têm, e eu devo trazer mais dicas de como vocês podem montar o estúdio de vocês nesse sentido. Só vai dar um geral final aqui para vocês darem uma olhada como é que eu montei isso aqui, onde é que eu estava posicionado, para vocês terem uma ideia de como eu fiz isso. Quero saber de vocês agora se vocês já usam algum tipo de softbox, octabox ou qualquer outro tipo de difusor para a iluminação de vocês. Quero saber o que vocês acharam desse aqui, da qualidade, se é interessante ou não. Deem uma olhada no link ali, foi o valor mais em conta que eu busquei, mas dependendo da necessidade de vocês, vocês podem procurar e pesquisar e encontrar um que atenda a demanda de vocês, beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais!